E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História com vocês. Estamos juntos, vamos fazer reflexões maravilhosas. Aguarde aí. E aí, pessoal, estamos de volta. Professor Paulo Gereba de História. Hoje nós iremos discutir um dos temas mais abordados nos vestibulares do Enem. Ele está dentro do contexto da história contemporânea europeia, ou seja, a Primeira Guerra Mundial. O ponto de partida que nós iremos refletir sobre a Primeira Guerra é uma sugestão que eu considero como muito importante do ponto de vista da literatura sobre a Primeira Guerra Mundial e de uma forma mais específica sobre o século XX, que é a obra do historiador Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, o breve século XX. E aí nós temos aqui algumas imagens que refletem o que seria essa Era dos Extremos. Algumas imagens que vão abordar a crise de 29, que vai envolver a Revolução Russa, em 1917, uma imagem que nós capturamos da Primeira Guerra Mundial e até mesmo da chamada Segunda Guerra Mundial. Porque se você observar o século XX, uma das grandes marcas do século XX, ele é caracterizado como o século das catástrofes. E aí, quando se fala das grandes tragédias do século XX, você observa a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós temos a crise de 29 e até mesmo revoluções como a Revolução Russa de 1917. São consideradas grandes tragédias que acometeram a humanidade ao longo do século XX. Entretanto, para que nós possamos analisar na nossa aula de hoje a Primeira Guerra Mundial, seria muito importante refletirmos uma frase do primeiro-ministro da Inglaterra nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. O famoso Winston Churchill, quando ele coloca o seguinte: esta guerra que está por começar, e aí ele se refere à Segunda Guerra Mundial, tá? Essa guerra que está por começar é uma complementação, é uma continuação da Primeira Guerra Mundial. Ora, quando esse chanceler inglês refere-se à Segunda Guerra sendo uma continuidade da Primeira Guerra Mundial, isso significa dizer o quê, Gereba? Significa dizer que, na verdade, a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra inacabada. Nós tivemos uma guerra inacabada. E para que a gente possa ter a compreensão de que a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra inacabada, um primeiro passo importante é nós analisarmos as motivações da Primeira Guerra Mundial. Até porque questões que vêm caindo no Enem sobre a Primeira Guerra direcionam a discussão para as motivações desta guerra. Quando se fala das motivações da Primeira Guerra Mundial, uma das questões indispensáveis que não podemos deixar de refletir é sobre o imperialismo. O imperialismo ele acaba sendo uma espécie de mãe da Primeira Guerra Mundial. Quando se fala que o imperialismo vai ser a mãe da Primeira Guerra Mundial, galerinha, o que significa dizer isso? Que o imperialismo ele vai gerar disputa de territórios. O imperialismo é responsável pela disputa de mercados. E as disputas de mercados, principalmente nos territórios da África e da Ásia, a partir do final do século XIX, acaba sendo responsável por uma corrida armamentista. Uma corrida armamentista que irá alimentar a Primeira Guerra Mundial. Aliado a essa corrida armamentista, por conta dessa disputa de territórios que vão envolver
principalmente o campo anglo-germânico, porque essas disputas de territórios, acima de tudo, vão envolver a Inglaterra e a Alemanha. É evidente que nós temos a França, nós temos a Holanda, nós temos o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, mas as grandes disputas de territórios na África e na Ásia, que vão culminar com a Primeira Guerra Mundial, vão ocorrer entre a Alemanha e a Inglaterra. Principalmente uma Alemanha muito fortalecida no pós-processo de unificação. Uma Alemanha que vai chegar tardiamente na disputa de territórios, na África e na Ásia. Uma Alemanha que vem dentro de uma prerrogativa do seu Segundo Reich, de uma proposta ali da formação do Segundo Império, e vem particularmente já fazendo uma campanha militarista e expansionista, principalmente sobre os territórios da África e da Ásia, ok? Por isso o imperialismo, você não pode esquecer, o imperialismo é um dos fatores fundamentais da Primeira Guerra Mundial. Na medida que o imperialismo, como nós falamos, ele vai gerar disputa de territórios, e isso leva os países a uma corrida armamentista. Antes mesmo da guerra acontecer, você tem uma corrida armamentista. Isso leva os países até mesmo à formação de blocos de alianças. Blocos de alianças beligerantes, antagônicas, opostas, irão surgir por conta dessa questão. Nós temos aí, por exemplo, de um lado, a formação da Tríplice Entente. A Tríplice Entente que antes da guerra, porque essas alianças elas irão se modificar com o transcorrer da guerra, a Tríplice Entente, ou, como diria o historiador Eric Hobsbawm, no primeiro capítulo do seu livro, quando ele se retrata a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Tríplice Entente, que também é conhecida como os aliados. E nós temos a Inglaterra, nós temos a França, participando da Tríplice Entente, antes da guerra, e nós temos também quem? A França, não esqueçam, Tríplice Entente, França, Inglaterra, certo? E lógico, nós temos evidentemente a Rússia. A Rússia que vai sair da guerra em 1917 por conta da Revolução Bolchevista. Do outro lado, nós temos a chamada Tríplice Aliança, ou os Impérios Centrais, que antes da guerra, os Impérios Centrais, ou a Tríplice Aliança, vão ser formados pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. A Itália que, quando decidiu entrar na guerra, em 1915, entrou ao lado dos aliados, ok? Então, esse processo de formação de alianças beligerantes, esse processo de corrida armamentista, por conta dessa disputa de territórios na África e na Ásia, acabou sendo uma das questões decisivas para o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Aliado a isso, nós temos também o nacionalismo. O nacionalismo que é diferente de patriotismo. O nacionalismo que significa xenofobismo. O nacionalismo que significa o ódio, a aversão ao estrangeiro. E o nacionalismo xenófobo do começo do século XX, ele também foi tão decisivo para a Primeira Guerra Mundial como as disputas de mercados na África e na Ásia gerada pelas práticas imperialistas. O nacionalismo pan-germânico, o nacionalismo do revanchismo francês e, acima de tudo, o nacionalismo do chamado pan-eslavismo. O nacionalismo do pan-eslavismo. Em cima desse nacionalismo, nós teremos o estopim, a causa imediata da Primeira Guerra Mundial. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. Ali nós teremos o ponto de partida para o início da guerra. Uma guerra que sai dos Balcãs
e por conta da sua política de aliança e por conta da sua corrida armamentista, ela se espalha por praticamente toda a Europa. Uma guerra que seus campos de batalha irão também ser travados na África e na Ásia. Uma guerra que vai perpassar por várias fases. No primeiro momento, a primeira fase, nos primeiros anos da guerra, o que você tem é uma guerra de movimento. O primeiro ano da guerra é marcada por uma guerra de movimento, uma guerra de posição. O segundo ano da guerra, você tem uma intensidade maior das trincheiras. Apesar de sabermos que as trincheiras são utilizadas desde o início da guerra até o final. Inclusive o filme, tá aí uma boa dica de filme para você. O filme 1917, o cenário que ele nos mostra das trincheiras é maravilhoso. O cenário de trincheiras que o filme 1917 vai nos mostrar dá dimensão para que a gente possa analisar principalmente essa segunda fase da guerra, o segundo ano dela, caracterizado como uma fase das trincheiras. Uma fase que mais matou não foi, por exemplo, o gás mostarda, que foi uma arma química que se utilizou aqui na Primeira Guerra Mundial. O que mais matou, na verdade, não foi a metralhadora, mas o que mais matou nas trincheiras foram as precárias condições que esses soldados viviam dentro das trincheiras. As precárias condições que eles conviviam no seu cotidiano dentro das trincheiras é que acabaram, na verdade, sendo responsáveis por diversas vidas ceifadas, ok? Não esqueçam disso. E a terceira e última fase da guerra, que vai pegar os 2 últimos anos, no penúltimo ano, nós temos a saída da Rússia. A Rússia sai da guerra por conta da Revolução Bolchevista. A Revolução de 1917, o leninismo tira a Rússia da guerra. E esse fator é um fator significativo para que a Alemanha conseguisse avançar do ponto de vista bélico no desenrolar da Primeira Guerra. Observe que no final do ano de 1917, praticamente a Alemanha ela é a grande vitoriosa e os seus impérios aliados, como é o caso do Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, que vai ser o aliado da Alemanha, pelo menos desde o momento que a guerra começou, ok? Não esqueçam disso. A Alemanha, nesse momento, no final de 17, ela tem como aliados o Império Turco e o Império Austro-Húngaro. E um fato interessante, a Alemanha praticamente está com a guerra definida. Evidente que tem a resistência da sociedade civil nesses países que a Alemanha ocupou, mas é preciso observar que praticamente a guerra está definida. E aí a guerra chega ao ano de 1918. E no ano de 18 eu tenho a entrada dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, no momento que eles entram na guerra, os Estados Unidos entram de uma forma decisiva com a resistência. Eles entram para definir a guerra em prol dos aliados. Ou seja, os Estados Unidos entraram na guerra por uma provável ameaça de supremacia da Alemanha, caso ela vencesse a guerra. Os Estados Unidos entraram na guerra pelo interesse de recuperar os seus investimentos que haviam aplicados desde o início da guerra nos países da Entente. E provavelmente os Estados Unidos entraram na guerra até porque a Alemanha, é possível que a Alemanha, alguns estudiosos chegam a tocar nesse aspecto, é possível que a Alemanha tivesse um acordo com o governo mexicano. Depois que a Alemanha definisse a guerra na Europa, a Alemanha iria usar o México para ocupar os Estados Unidos. Em troca, a Alemanha devolveria para o México aproximadamente 50% do território mexicano que os norte-americanos anexaram na chamada corrida para o oeste. Então, é possível que a entrada dos Estados Unidos esteja também relacionada a isso. Mas, acima de tudo, essa entrada se deve, acima de tudo, aos investimentos que eles fizeram nos países da Entente, que se a Alemanha vence, dificilmente eles receberiam esses investimentos. Com isso, os aliados vencem a guerra. Com isso, a Entente vence a guerra. Ou seja, a Itália, a França
e a Inglaterra. Os países que fazem parte da Entente nesse momento saem vitoriosos da guerra. Entretanto, é preciso se parar para refletir o seguinte: quais são as condições que esses países considerados vencedores estão em 1918, no final da guerra? Quais são os efeitos ou desdobramentos dessa guerra, principalmente para a Europa, para os Estados Unidos, para a Alemanha, ou até mesmo, por exemplo, para o Brasil, que teve uma participação muito, eu diria, insignificante se comparado à nossa participação na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, no segundo momento, quando nós voltarmos, nós iremos refletir esses resultados, esses desdobramentos ou consequências, porque eles também são muito abordados em provas do Enem, ok? Aguarde aí, que nós estamos já voltando com a segunda parte da aula da Primeira Guerra Mundial. Um grande abraço.